presidente. O senhor falou Janira Rocha com tanta incisão que eu pensei que era... Mas não, é o som, né? Tá ótimo, tá obrigado. Muito obrigada. Senhor presidente, senhores parlamentares, funcionários, eu quero ocupar a tribuna hoje para relembrar e discorrer sobre um artigo da Constituição Federal, a nossa Constituição Cidadã, uma Constituição que foi promulgada depois de muita luta, de muita mobilização do povo do nosso país na década de 80, 70, 80. Eu queria falar sobre o artigo 6º da Constituição, que diz que todo cidadão tem direito à moradia digna. O artigo 6º não diz que todo cidadão tem direito à moradia. Diz que todo cidadão brasileiro tem direito à moradia digna. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Eu estava dando consultei um livro do Guilherme Boulos, que é da direção nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E esse livro traz alguns dados importantes que eu acho que deveriam balizar um debate que eu gostaria de fazer sobre a ocupação da Oi Telemar, que nesse momento se encontra em processo de negociação, de discussão com a Prefeitura do Rio de Janeiro e vivendo um impasse que ainda mantém uma presença bastante substancial de pessoas na porta da Prefeitura do Rio de Janeiro. A falta de moradia no nosso país é um dos problemas mais sérios. O déficit habitacional maior dos países que vivem o maior déficit habitacional são África do Sul, Brasil e Índia. Ou seja, o nosso país está entre aqueles países que são considerados no mundo, né, como um dos maiores a viver esse problema. Existem dois tipos de déficit habitacional, o quantitativo e o qualitativo. O déficit habitacional quantitativo é aquele que determina o número de famílias que não têm casa. E o déficit qualitativo, aqueles que determinam o número de famílias que moram em situação extremamente inadequada. Aqueles que moram em residências e moradias sem nenhum tipo de dignidade. O déficit brasileiro, ele é considerado composto por esses dois casos. Um estudo que foi feito pela Fundação João Pinheiro, agora em novembro de 2013, e aí é bom dizer que a Fundação João Pinheiro é a fundação que é utilizada oficialmente pelo nosso governo, pelo governo brasileiro. Portanto, esses dados que eu vou colocar aqui não são os dados do MTST, são dados que o MTST cita, mas são os dados oficiais, são aqueles dados que são utilizados pelo governo. E aí, segundo esses dados, o déficit qualitativo, né, ou seja, daquele número o quantitativo, ou seja, do número de pessoas que não têm casa, no nosso país é de 7 milhões de famílias, o que significa 22 milhões de pessoas. Portanto, a partir desses números, nós podemos dizer que cerca de 10% da população brasileira é composta de trabalhadores sem teto. Ou seja, eu gostaria de repetir isso, 10% da população brasileira, segundo dados oficiais utilizados pelo governo do brasileiro, são de sem teto. Seria correto dizer, eu acho que queria fazer um parênteses, que 10% da população brasileira é de vagabundos, é de baderneiros, é de vândalos? Não, acho que não seria correto tratar trabalhadores sem teto como baderneiros, como vândalos, como vagabundos, porque seria a mesma coisa que dizer que 10% da população brasileira é composta de vagabundos, de vândalos e de baderneiros. Então, acho que os números que são oficiais, que são apresentados pelas agências oficiais, nos dão uma dimensão que nos permite dizer qual nomenclatura é adequada a se tratar essa questão social, que é o fato de nós termos milhares de famílias, milhões de famílias de trabalhadores que hoje não têm um teto e que não têm dignidade nas suas moradias. Outra questão que eu acho que é importante dizer é que trabalhador sem teto não é somente aquele que mora na rua ou em situação de miséria e de mendicância. Por que é importante dizer isso?
Porque foi muito comum, e eu conversei com alguns policiais militares e alguns bombeiros que participaram do processo de desocupação lá na favela da Oi, e eles diziam para mim: poxa, deputada, tudo bem, a senhora está falando que houve um exagero na repressão, a gente é policial, a gente é bombeiro, também acha que teve, né? Nós seguimos ordens, nós temos que fazer aquilo que é mandado pelo nosso comando, mas nos chamou a atenção também que algumas daquelas pessoas que estavam saindo da ocupação estavam com televisão, estavam com geladeira, estavam com coisa, mas como é que é isso? Se é sem teto, como é que tem televisão? Como é que tem geladeira? E aí é importante dizer que nem todo sem teto, né, é qualificado de sem teto porque ele vive na rua em situação de mendicância ou de extrema pobreza. Não é verdade? Existem pessoas que são consideradas, e a maioria das pessoas que são consideradas oficialmente como sem teto, que são pessoas que são trabalhadores, mas são trabalhadores da informalidade em função dessa informalidade, não tem a garantia dos direitos básicos adequados para a sua sobrevivência. Então, o sem-teto não é só quem está na rua em situação de mendicância, é aquele que tem casa, né? Mas são casas que não são capazes de prover com dignidade, né, o conceito de moradia. Por isso, principalmente aí nessa situação de crédito fácil, que serve aí um setor, né, do comércio, da indústria, é muito fácil no nosso país ter uma televisão, né, ter uma geladeira e muitas vezes não ter casa para enfiar essa televisão e essa geladeira. Bom, dos 22 milhões de pessoas, né, que são aqui os dados oficiais, 43% dessas pessoas vivem em situação de coabitação. O que significa isso? Moram de favor na casa de parentes. Dessas, 31% pagam aluguel, não sobrando o básico para a sua sobrevivência. No déficit habitacional qualitativo, ou seja, onde existe a inadequação de condições básicas para a vida digna, 15.597.624 famílias, né, ou seja, 48 milhões de pessoas, né, compõem esse déficit habitacional qualitativo, daqueles que têm casa, mas não têm dignidade nessas casas, vivem em condições absolutamente insalubres e inadequadas. Dentro disso, por exemplo, 1 milhão dessas moradias não tem banheiro. Vocês imaginam o que é morar numa casa onde não exista banheiro? Pois bem, esses são os dados que nós estamos trazendo aqui oficiais. Bom, e vindo para o estado do Rio de Janeiro, nós temos hoje, só na região metropolitana do Rio de Janeiro, nós temos 700 mil famílias nessa condição. 700 mil famílias só aqui na região metropolitana, no que está circunscrito aí a responsabilidade da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí, a partir desses dados e dessa localização da Prefeitura dentro desses dados, que nós gostaríamos de inserir os ocupantes e não os invasores. Existe uma diferença muito grande entre quem ocupa, né, uma terra, quem ocupa uma casa, quem ocupa um terreno para poder garantir a sua sobrevivência, e quem invade uma casa, ou quem invade um terreno, ou quem invade para negociar, né, para poder fazer qualquer tipo de fraude aí contra a coisa pública ou contra a coisa privada. Aqui no caso, né, nós estamos falando dos ocupantes e não os invasores da favela da Oi, que também não é a favela da Telemar, porque aqui no caso, se for comprovado matérias que nós tivemos acesso aqui da grande imprensa, os verdadeiros invasores daquele terreno serão a Oi e não os moradores, né, das diferentes comunidades que nesse momento passam por um processo de luta embaixo de chuva, né, embaixo de sol, para tentar garantir moradia, para tentar garantir dignidade. Queria ler aqui rapidamente uma matéria que foi ao ar no jornal da Band, na segunda-feira, 4 de abril de 2011, às 19h32, né, uma matéria que diz: a privatização da telefonia no Brasil transferiu para empresas particulares imóveis e terrenos das antigas teles estatais. Alguns desses bens deveriam ser devolvidos à União no fim dos contratos com as operadoras. Por isso, são chamados de bens reversíveis. Mas, em muitos casos, isso já se tornou impossível por falta de fiscalização da agência reguladora Anatel. Empresas se apropriam do patrimônio público. A reportagem da Rede Bandeirantes teve acesso a um processo que mostra uma atuação tímida e muitas vezes contraditória de diretores da Anatel.
O caso diz respeito a esse terreno de 20 mil metros quadrados em 20 prédios construídos pela antiga Tele Goiás, comprada pela Brasil Telecom e agora pertencente à Oi Telemar. São todos bens reversíveis, mas que a empresa privada trata como se fossem dela, tanto que oferecem como penhora em um processo de execução. A mesma Band, numa outra matéria, na terça-feira, né, coloca: milhares de imóveis das antigas empresas estatais de telefonia podem estar sendo vendidos ilegalmente pelas empresas privadas. Os terrenos pertenciam ao governo antes da privatização de 1998. Os bens deveriam ser devolvidos à União ao final do contrato de concessão. Para vendê-los, os atuais concessionárias privadas teriam que solicitar à Anatel. Aí citam aqui vários terrenos que foram vendidos dessa maneira irregular. No Guarujá, na Praia Grande, em Roseira, no Vale do Paraíba, em Botucatu, Ribeirão Preto, Santo André, na Barra Funda, bem no centro de São Paulo. E aí aqui está: especialistas ouvidos pela Band dizem que a liquidação ilegal desse patrimônio corresponde à maior doação de bens públicos para particulares desde que a coroa portuguesa resolveu lotear o território brasileiro em capitanias hereditárias. Há 4 semanas, a Band tenta, sem sucesso, obter o relatório de bens reversíveis. A agência reguladora alega que o documento recebe tratamento confidencial. Nós já estamos acostumados aos contratos confidenciais. Os contratos da Petrobras com Comperdes também são confidenciais. O contrato de Passadina também era confidencial. E, óbvio, o contrato aqui das Teles, né, em relação ao patrimônio da União, que está sendo vendido de maneira irregular, também é confidencial. Tudo que diz respeito ao povo e à defesa do povo, e à defesa dos interesses do povo, é tratado de forma confidencial, né? Então, eu gostaria de utilizar esses dados, gostaria de utilizar essa denúncia, que não é minha, é uma denúncia da grande imprensa, que é de 2013, mas hoje e ontem o Boechat estava na rádio corroborando com essa denúncia, colocando que o terreno da Oi Telemar, aqui no Rio de Janeiro, né, que foi fruto da desocupação, está sendo utilizado de forma ilegal, de forma irregular, que a Telemar e a Oi não tinham prerrogativas legais para ter na justiça uma decisão que colocasse aquelas milhares de famílias ao relento. Eu estive ontem lá na porta da prefeitura, né, passei um período lá na porta, conversei com as pessoas. É uma questão assim, que não dá nem para falar aqui. São várias famílias, várias mulheres com as suas crianças no colo, crianças recém-nascidas, né, tentando ocupar ali a passarela do metrô para fugir da chuva. Vários jovens, várias pessoas, moradores de diferentes comunidades, tratadas mais uma vez como lixo. Não é possível isso. Não é possível achar que essas pessoas possam se contentar com mais um cadastramento. Qual é a política para resolver o problema de habitação no município do Rio de Janeiro, que, como os dados oficiais colocam, já são 700 mil famílias só na região metropolitana? É lá mandar o BOP e a Guarda Municipal, como foi feita ontem? Ontem, mais uma vez, eu estava na porta da prefeitura e cheguei justamente no momento em que, de um lado, a Guarda Municipal dava tiros, né, de bala de borracha e jogava bombas de gás lacrimogênio, e de outro lado, né, aliás, de outro lado não, entre a Guarda Municipal e a Guarda Municipal, que estava dentro da prefeitura, também dando tiro de bala de borracha, no meio, essa população de moradores, essa população de pessoas que não tem casa, essa população de moradores que está descrita aqui nas pesquisas, né, e nos dados oficiais do governo. E nós estamos falando isso no marco, né, de vários anúncios que vêm sendo feitos, não só pela Prefeitura do Rio de Janeiro, não só pelo Estado do Rio de Janeiro, pelo Governo do Rio de Janeiro, mas inclusive pelo próprio Governo Federal. Nós já estamos indo para o 3º PAC, né? Está dito hoje na grande imprensa, eu li o jornal o Globo hoje, dizendo que a presidente da República já está anunciando o 3º PAC. Já estamos discutindo o 3º lote de moradias, sem que o 1º e o 2º ainda não tenham saído, ainda não tem uma definição. Então, aqui se trata de dizer
que o problema não é dos moradores das comunidades que estão ocupando para discutir moradia. O problema é do poder público, o problema é do governo federal e os seus sucessivos PACs que não resolvem o problema da moradia, o problema do governo do estado, o problema da prefeitura, e esses órgãos, da mesma maneira que alardeiam eleitoralmente, né, que tem aí um somando forças para dar respostas eleitorais e políticas às suas pautas e às suas demandas, nesse momento precisam somar forças para garantir, né, que essas famílias que estão lá embaixo, acuadas e que passaram a noite embaixo da chuva, possam ser atendidas. Essa noite foi com requinte de crueldade. Queria aqui, para encerrar a minha fala, foi com requinte de crueldade. Mulheres e crianças alojadas dentro da passarela do metrô. Meia-noite, entra a guarda municipal de um lado e o batalhão de choque do outro. Chega para as pessoas e diz: vocês têm que desocupar. Mas está chovendo, nós estamos com crianças recém-nascidas, está chovendo. Não interessa, tem que desocupar. As famílias são colocadas para baixo, embaixo da chuva. Procuram sentar e se acomodar com seus filhos. Vem a guarda municipal e diz: vocês não podem sentar, vocês só podem ficar aqui se for em pé. E aí, várias mulheres com crianças no colo, várias pessoas idosas, para poder garantir moradia e a sua dignidade, passaram essa noite, hoje é dia 15 de abril, passaram essa noite em pé, embaixo da chuva, na porta da Prefeitura do Rio de Janeiro. E aí eu queria encerrar a minha fala aqui perguntando para as pessoas que estão aqui assistindo a TV Alerj, perguntando para os parlamentares que estão aqui, perguntando para a nossa casa: é justo isso? Nós somos pessoas dignas, né? Quando nós temos uma notícia como essa e não nos mobilizamos para fazer nada para impedir que isso aconteça, e aí não é jogar a responsabilidade para a guarda municipal, não é jogar a responsabilidade para os policiais, porque a responsabilidade não é da guarda e não é dos policiais, porque não é a guarda nem os policiais que determinam a política com que se trata esses 700 mil moradores da cidade do Rio de Janeiro que estão sem moradia e que estão sem dignidade. Então é nesse sentido, né, que eu vou mais uma vez buscar aqui junto à presidência da nossa casa, buscar junto às comissões permanentes aqui que tenham a ver com essa temática, com esse assunto, que a gente possa se reunir e tentar apresentar alguma proposta, alguma política que venha ajudar as autoridades municipais a resolverem o problema de moradia dessas pessoas que foram desocupadas da favela da Oi, porque não é da Telemar, é da Oi. E pelo que nós temos aqui, os verdadeiros invasores que têm que ser responsabilizados é a Oi. A Oi é a responsável e a Oi é que tem que ser penalizada, e não aqueles moradores. Obrigado, senhor presidente.